7ª reunião da Comissão do Senado. Olá! Há 2 anos o Brasil ganhou seu marco legal para reconhecer, desenvolver, incentivar quem faz da inovação o seu meio de vida. Criatividade e tecnologia juntas num somatório de milhões, bilhões de dólares. As chamadas startups começam pequenas, mas com suas soluções práticas chamam a atenção de investidores que apostam naquela ideia. O sucesso e o fracasso fazem parte desse cenário. A Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado realizou audiência pública para debater o marco legal das startups e do empreendedorismo. O que está dando certo? O que precisa ajustar? Eu vejo nas startups uma capacidade muito grande de resolver problemas de forma rápida, de trazer, logicamente, como eu falava muito lá no Ministério, né, em transformar conhecimento em nota fiscal e empregos no Brasil, e a gente precisa muito disso. Uma startup, uma Embedded Finance, né, uma fintech, que acabou de ser vendida para a Visa por $1 bilhão, cerca de 4,8 bilhões. É um feito aí importante aqui para o nosso país, quando você pensa que é a maior aquisição do mundo esse ano, ocorrendo aqui no Brasil, né? Dando destaque aí para nossas empresas. Então vamos lá, nada mais oportuno que apresentar quem chegou para ser o divisor de águas. A lei é de 2021, estava criado o Marco Legal das Startups. E para ser enquadrada na legislação, a empresa deve trabalhar com inovação, seja no seu modelo de negócios, no produto ou mesmo no serviço que é ofertado. Geralmente, ela desenvolve soluções baseadas em tecnologia e, entre as suas características, cultura empreendedora e flexibilidade. O Congresso Nacional é responsável pelo avanço dos marcos legais no Brasil na área de inovação. Nós temos, sem sombra de dúvida, eu posso falar isso, até com estudos, com BID, com o Banco Mundial, o Brasil é o que tem a legislação mais avançada na América Latina e Caribe, principalmente compra pública de inovação. Essa semana eu estava conversando com um empresário que tem uma empresa no lucro real e que desconhece a lei do bem. Então, e que quer trabalhar com inovação. Eu falei, como que você está, esse recurso que você está recolhendo de imposto e de renda da sua empresa, você poderia estar investindo em inovação. E tem estudos, vou citar aqui um estudo do Glauco Arbix, que ele aponta que as empresas que inovam têm 5 vezes mais faturamento do que as que não inovam. Então é isso que a gente precisa trazer, essa filosofia que a gente precisa trazer aí para as nossas empresas. Possibilitar a inclusão dos investimentos em fundos de participação voltados para startups no âmbito dos benefícios da Lei do Bem. Lei que o próprio senador mencionou aqui anteriormente. Nada mais justo do que incluir nessa lei todo o investimento que as empresas fazem em fundos voltados para startup. A lei, obviamente, foi criada para permitir um ambiente acolhedor para quem inova. Mas ao falarmos em negócios no Brasil, nos deparamos com a chamada fuga de cérebros, talentos que buscam novos ares pelo planeta. Hoje, muitas pessoas que são formadas, elas acabam sendo contratadas por empresas internacionais, americanas, chinesas e tal, mas podem trabalhar dentro do Brasil. Então, a gente tem de alguma forma atacar, endereçar esse problema, que não está especificamente ligado nessa questão das startups, mas a gente precisa pensar numa forma de reter essas pessoas aqui no Brasil. Muito se falou aqui em fuga de cérebros, esse é um grande instrumento para reter esses cérebros aqui no Brasil, já que se a gente for competir com salário como é das fortes, infelizmente a gente não vai ter força para competir, mas se os colaboradores das startups pudessem ter, ou como eles têm, uma participação societária da startup, aí sim ele vai vislumbrar uma possibilidade de ganho quando essa startup for vendida por centenas de milhões ou até bilhões de dólares, e aí a gente tem um incentivo econômico muito forte para que esses cérebros permaneçam aqui no Brasil. Nós entendemos também que o Brasil existe um déficit de mão de obra técnica. Até 2025 nós teremos uma demanda de 500 mil profissionais de TI, e algo que precisa ser feito, senador. A gente precisa estimular a capacitação de mão de obra e reter esses talentos no Brasil para que essas empresas possam crescer. E desde a pandemia para cá, o que aconteceu foi que meio que um headhunting internacional. Nossos talentos estão sendo consumidos por empresas
de fora, oferecendo grandes oportunidades, né, com a diferença cambial da moeda. E a gente acaba perdendo o que há de melhor no nosso país. E uma startup pode estar ligada ao agronegócio, à indústria de alimentação, dos transportes. O exemplo a seguir é do mercado financeiro. Hoje, vale bilhões de dólares. Seus donos já saíram do Brasil. Exemplo clássico de fuga de cérebros. Eu queria dar um exemplo. Dois fundadores que fundaram uma fintech chamada Pagar.me, de 18 e 19 anos eles tinham, venderam essa fintech por algumas centenas de milhões de reais e, ato contínuo, eles se mudaram para os Estados Unidos para empreender, e em entrevista eles disseram que foram para lá porque eles queriam ser grandes e não poderiam ser grandes no Brasil. A startup que eles fundaram lá hoje chama-se Brex e ela já vale 13 bilhões de dólares. Então imagina se eles tivessem fundado essa startup aqui, a quantidade de melhorias, de impostos, de transbordamento econômico que a gente teria tido no Brasil. Infelizmente esse capital se perdeu porque empreendedores brasileiros decidiram se mudar para os Estados Unidos para fundar esse unicórnio lá. E o ambiente de negócios faz a diferença na hora de se criar uma empresa, de ser criativo e buscar a inovação. Entre os países que se destacam, é claro, estão os Estados Unidos, mas nós também estamos representados. Atualmente, o Brasil possui pouco mais de 22 mil startups. É sabido que a Califórnia, nos Estados Unidos, com o Vale do Silício, no ranking global, é o primeiro ecossistema mais importante no mundo para aceleração de startups. E o Brasil, representado por São Paulo, ocupa a 26ª posição. Hoje nós somos o terceiro em competitividade digital. A parte de GovBR avançou de 1 milhão de usuários para 140 milhões de usuários. Nós temos mais celulares do que habitantes no Brasil. O Brasil ultrapassou a média da OCDE em digitalização das médias e pequenas empresas. Isso é muito importante, principalmente para o setor de startups. Unicórnio, nós não tínhamos nenhum unicórnio em 2016, nós já vamos para a 30ª. Isso é importante, mas o importante também é difundir, né, a possibilidade de empreendedores inovador, não só para unicórnio, mas para todas as empresas no Brasil. Hoje nós atraímos 70% do Venture Capital da América Latina e Caribe, então realmente já mostra a importância do ecossistema de inovação no Brasil. E nós éramos 14 mil startups, hoje nós somos 23 mil startups de acordo com esse conceito legal. Nesse campo da tecnologia, muitas são as terminologias. Vamos conhecer algumas que fazem ou deveriam fazer parte do dia a dia das startups. Uma empresa startup conhecida como unicórnio é aquela cujo valor de mercado é superior a 1 bilhão de dólares. Já o investidor anjo é aquele empresário ou profissional liberal que investe tempo e dinheiro em projetos de startups vistos como promissores. E o contrato público para a solução inovadora, CPSI, está no marco legal das startups. Uma oportunidade para que organizações públicas contratem soluções inovadoras no mercado. Hoje no Brasil nós temos 7 instrumentos de compra pública de inovação. Um deles é o CPSI. E o CPSI, com 2 meses, senador, ele já foi utilizado pela Petrobras. 2 meses de vigência. Em novembro já tinha lançado um edital de 3 milhões, em março já tinha assinado, março de 2022, 6 meses depois, já tinha assinado o primeiro contrato por solução inovadora. Já existem cases de sucesso que a gente pode levar para a sociedade, mas eu entendo sim que a gente precisa difundir muito ainda esse instrumento poderosíssimo, principalmente para os municípios. Nós falamos sobre ranking de países com melhores ambientes de negócios. Nós ainda vamos falar muito sobre como apoiar quem precisa de investimento. Agora, para que tudo isso aconteça, segurança jurídica. O maior problema é o medo do gestor de ser mal interpretado e penalizado na hora de aplicar a legislação. Então, é a questão da segurança jurídica. Esse é o principal fator que o marco legal vem trazer. E ali, ó, o que diz o próprio TCU, né? Ser o primeiro, ser vanguarda, inovar no Brasil é um risco que não compensa. Essa é a visão dos gestores públicos, né? Então, ou seja, a gente precisa justamente difundir o que a legislação estabelece e levar a segurança jurídica para os municípios em especial, mas também para outros entes dessa composição federativa, né, que podem ajudar a impulsionar as startups. Mas a gente tem uma situação tributária infeliz, que se esse investidor, no exemplo, investe em 5 startups, ele tem prejuízo em 4 delas, mas tem lucro na quinta, além de ele ter perdido dinheiro em 4, ele vai perder dinheiro na quinta porque ele vai pagar imposto sobre esse ganho da quinta. Mesmo que, sob o olhar de um portfólio de investimentos dele, ele tenha perdido dinheiro no todo, ainda assim, mesmo tendo perdido dinheiro, ele vai ter que pagar imposto sobre isso. Então, isso gera um desincentivo muito grande de investidores, pessoas físicas, para investir em startups. Uma ideia na cabeça e um projeto que merece, que precisa investimento.
O marco legal das startups e do empreendedorismo abre caminhos para que o setor público ajude nessa caminhada, mas falta divulgação da lei. Nas conversas que a gente tem com, vamos dizer, com os atores, com municípios, inclusive até com estados, a gente percebe que esse é um tema que ele não está disseminado. Tem muitas pessoas que desconhecem esse tema, essa possibilidade de contratação das startups das pessoas físicas. Então, existem algumas iniciativas dentro do governo, por exemplo, o TCU, né? O TCU tem um guia para compras governamentais, né? Existe também, né, Deraldo, a questão, o Ministério da Economia fez uma plataforma, né, que ela tem as informações sobre esse tipo de mecanismo, porém precisa de ter mais disseminação, a gente precisa ampliar. Essa parte de divulgação é um ponto que a gente tem falho aqui, né? Você vê a própria Lei do Bem também, muitas empresas não utilizam, a gente tem um universo grande de empresas que podem utilizar a Lei do Bem que não utilizam. Tem duas, uma é uma certa insegurança da parte jurídica, principalmente a comprovação de que aquilo foi realmente utilizado para ciência e tecnologia, para desenvolvimento, né, de ciência e tecnologia, e outra que não conhecem realmente a possibilidade. Além disso, há o desconhecimento de como se aplicar a lei para fazer contratos com empresas inovadoras. Métodos tradicionais para soluções criativas não se ajustam ao mundo da tecnologia. Nós temos que sim separar o que é compra pública e inovação. É um regime totalmente diferente. Nós fizemos isso lá na encomenda tecnológica. Eu tive a oportunidade de escrever também lá o instrumento de encomenda tecnológica com colegas do MCTI e a gente separou. Hoje o procedimento é da lei de inovação e você usa a lei de licitações quando não tem incompatibilidade. Então, é bem clara a minha mensagem em relação ao CPCI. Tirar ele de qualquer contexto de compra pública tradicional. 98% das nossas compras públicas hoje são baseadas em menor preço. Isso inviabiliza a inovação. Inviabilização não é o menor preço, é o potencial de resultado da solução inovadora. E ainda falando de compras públicas, como as nossas empresas estatais podem contribuir com esse mercado? O que está em jogo? Bilhões de reais. O que a gente está sugerindo? No caso das empresas estatais, elas serem obrigadas a ter seus regulamentos de contratação. Por quê? Porque o que diz a lei? Os entes federativos e suas entidades autorizadas, e aí as estatais são entes autorizados, né, a investir e participar do capital das empresas. Na hora que eu pesquisei, eu encontrei poucos casos. Um dos casos é a FINEP. Por quê? Porque é dever dela, é o que ela trabalha, é o que ela atua. Mas nós temos aí 400 estatais, mais de 400 estatais no Brasil, né? Nós temos, só no governo federal, são 135, né? E dessas estatais, o lucro em 2021 foi de 118 bilhões de reais, transferindo 46 bilhões de receita para a União. Ou seja, nós temos um universo de recursos que podem estar sendo aportados para o mercado de startups, desde que essas empresas passem a ter essa obrigação de ter seu regulamento, porque aí dá segurança jurídica para quem está lá, para poder executar, para o funcionário, para o empregado público, ele tem instrumento para atuação. A dúvida do senador pode ser a dúvida do investidor. Dinheiro público canalizado para um experimento sem garantia de um resultado efetivo. Sim, por que não? É um assunto novo. E principalmente os juristas, os advogados, os procuradores municipais não têm acesso a essa legislação nova, não se aprofundaram, não estudaram. E o que é mais questionado é que eles têm dúvidas em contratar uma startup porque ela não garante o resultado. Ou seja, é um experimento. Então, como é que eu vou pagar, gastar o dinheiro público e aquilo que eu estou contratando não vai ser entregue? Então, é o que eu mais escuto, e já trazendo aqui o feedback da uma lei positiva, mas que ainda não houve o acompanhamento da parte técnica das procuradorias municipais e estaduais, principalmente no que se refere à garantia da entrega daquele resultado. E aqui a gente sabe que essa legislação ela permite, sim, um contrato de experiência, né? Mas que acaba sendo... que não é de conhecimento de todos e acaba sendo uma trava na prática. E pode soar estranho, mas é lógico que vamos ouvir a seguir. Complementando a fala do senador, a lei garante, sim, o fracasso é permitido.
É importante entender, principalmente os empreendedores de startups, que o fracasso hoje no Brasil é permitido na compra pública de inovação. E o Estado vai pagar por isso. Porque é uma forma de ele fomentar a inovação no Brasil, é entender que o fracasso existe. As nações líderes em inovação, elas experimentam o fracasso e colocam o fracasso de outra forma, de uma forma muito mais benéfica. Então, quem fracassou, você tem até acesso ao crédito. Isso é interessante, isso eu vi em Israel, Estados Unidos, Suíça. Quando você fracassa, você tem um acesso ao crédito, é diferenciado, você tem condições melhores, porque você está mais maduro dentro do ecossistema. Então, você vai pegar um crédito melhor. Então, o fracasso foi permitido dentro da compra pública brasileira. A ciência, ela nada mais é do que você tentar minimizar o fracasso, né? E o governo, nos estados, eles têm que justamente buscar, vamos dizer, compartilhar esse risco, né, que é o risco tecnológico. É da natureza do processo da ciência e tecnologia o fracasso. Você vai construir ali, você vai ter essa rota, como dizer, não, essa rota não é para seguir, né? Então, não adianta querer fazer a mesma coisa sempre e achar que vai dar resultado diferente. Então, é esse o processo que a gente tem que buscar. A inovação é isso, é fazer diferente. E há um outro ponto crucial. O gestor público precisa se sentir seguro para fazer, aspas, aquela aposta. É preciso ter treinamento e, melhor, regulamentações nos estados e municípios. Do outro lado, lá no governo, no setor de compras, contratos, você tem uma pessoa extremamente conservadora, que ele certamente ele não vai querer aderir a uma contratação onde ele possa se expor a esse risco. Então, a meu ver, para que as CPSIs elas possam crescer e propagar aí nos nossos estados e municípios, a gente precisa ter decisões top-down de gestores, de governadores, de prefeitos que definam isso como uma política, que isso possa ser definido e ter metas para que isso ocorra nos estados e municípios. Do contrário, essa abordagem ela se torna ainda muito tímida. A gente precisa realmente dar caminhos melhor esclarecidos, se melhorando a legislação e depois qualificando esses servidores públicos para que eles possam não só se sentir seguros juridicamente, mas seguros enquanto cidadão mesmo, né? Porque é o CPF dele que acaba indo lá na hora da contratação. Então, ele tem que se sentir seguro enquanto pessoa, enquanto servidor, para poder fazer o seu fomento, né, nessas startups que a gente comentou aí. A gente tem feito um programa aqui no DF, junto com o Sebrae Nacional, onde o Sebrae tem arcado com os custos de capacitar gestores e instruí-los nesse processo. Então, acho que talvez seja uma alternativa também se conectar com a área de política pública do Sebrae Nacional e buscar essas capacitações, esses recursos que o Sebrae possui para a expansão desses programas em todo o país. Nasce pequena, cresce e se expande, gerando grandes negócios, ofertando emprego e renda. É o destino da startup de sucesso, buscar sempre novos horizontes. A CNI tem trabalhado para contribuir com essa agenda, especialmente na área de internacionalização. Por isso, recentemente, nós fizemos uma parceria com uma empresa israelense para incentivar a inovação aberta, que nada mais é a articulação entre grandes empresas e startups que podem solucionar os desafios tecnológicos. Nós temos tido resultados encantadores por meio dessa parceria, o que nos mostra cada vez mais que as startups precisam desses incentivos. Fomentar a startup é fomentar a geração de emprego, é fomentar o país. Nosso entendimento também é que a gente não vive num país, nós vivemos quase em um continente. E quando empresas pensam em desenvolver negócios e expandir seus negócios, num país com projeções continentais, você fazer essa expansão entre um estado e o outro, pensando que um estado brasileiro equivale, por exemplo, a um país na Europa, existe até um comodismo e nós entendemos que no campo da tecnologia, no mundo das startups, não existe barreira geográfica para isso e a gente estimula que essas empresas assim o façam. Se a gente não avançar nessas questões, a gente pode continuar festejando que é muito rico para o Brasil. Uma vez ou outra, o surgimento de um unicórnio, como foi falado aqui, scales up, é muito importante. Mas se a gente não avançar, a gente vai perder uma grande chance, uma grande oportunidade
de fazer o mercado de startups brasileiro ser uma plataforma consistente de geração de emprego, tecnologia, renda e um exemplo, porque a gente tem total capacidade de ser um exemplo e fomentar startups no país. E se tem organismo que apoia a internacionalização, chama-se Apex Brasil, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Acompanhe. São startups que procuram a internacionalização por vários motivos. Elas precisam avaliar as oportunidades que existem no mercado, selecionar os mercados. Também, muitas vezes, elas vão para fora para testar o modelo de negócios dela também em outro mercado, ver se vai funcionar bem ou não, o que elas vão precisar de mudar, desenvolver pilotos, ganhar exposição e desenvolver os seus negócios, né, e a parceria. E, com isso, elas promovem as suas soluções e a gente vê que apoiar as startups brasileiras nesse trabalho é também promover o Brasil como um país que tem soluções tecnológicas, sustentáveis, inovadoras com aplicação global. E a gente oferece para elas cursos na nossa plataforma de EAD, preparação virtual, inteligência, estudos de mercado, também treinamento de pitch, que é uma coisa que elas precisam fazer quando elas vão para fora, né? Saber desenvolver o seu pitch, apresentar a sua solução da melhor forma, e missões que a gente organiza fora do Brasil, né? A gente vai ter também a Jaitex em Dubai, então também está com inscrições abertas, são 20 startups que a gente vai atender. Também uma missão de Agritechs para Israel. A gente sabe que o Brasil, a Agritechs é um dos setores que o Brasil é mais promissor, mas também a gente tem fintechs, edtechs e outros setores aí bem fortes, e a gente vai levar esse grupo de startups de agricultura, né, de soluções de agricultura para Israel, e o Web Summit Lisboa também com inscrições abertas, então com 80 startups e 120 empresas inovadoras. Você tem um investidor, aquele que acredita na startup. E os bancos? Vamos falar de crédito. O modelo de crédito tradicional dificilmente consegue alcançar esse tipo de empresa, que é um modelo que pede garantia real, ou no mínimo antecipação de recebíveis, etc. Isso não costuma encaixar muito com o modelo das startups. Até por isso, a principal indústria que financia as startups é a indústria de venture capital, é a indústria que investe em troca de equity. Mas respondendo diretamente à pergunta dele, é claro que um banco que pensa o desenvolvimento nacional com o BNDES pode sim, então, ser um grande player nesse ecossistema. Diria que seria uma decisão bastante estratégica para o Estado brasileiro nesse sentido. Uma startup ela não tem garantia real. Geralmente não tem um bem imobilizado para que o mercado financeiro enxergue aquele tomador de crédito e ofereça uma linha de crédito para ele. Mas o Sebrae, mais o FINEP, criaram uma linha de crédito. Inclusive, existe o FAMP, que é uma modalidade que entra cobrindo, então, acho que 80% do valor do crédito nesse campo da garantia real. Então, existe linhas de crédito para startup. Eu acho que precisa melhorar, precisa fomentar ainda isso mais, mas a resposta é essa, é procurar o próprio Sebrae, essa linha de crédito com o FINEP, eu acho que tende a te auxiliar. A legislação trabalhista de ontem e de hoje, imposto de renda e startups, a lei e o Congresso. Eu pretendo pegar os resultados dessa nossa audiência, né, e trazer aqui para dentro do Senado como propostas de modificação desse marco, de forma que nós possamos aperfeiçoar, né, e trazer aqui para os nossos empreendedores no Brasil e também para os setores que trabalham, né, que precisam dessas novas ideias, produtos, serviços, etc., né, mais segurança jurídica, mais facilidade e que a gente tenha sucesso no final dos contos para o nosso país. A gente precisa disso, precisa gerar emprego, precisa gerar recursos para o país, e isso traz desenvolvimento econômico, social junto também. E tudo isso é função dessa casa. Outro ponto muito importante que à época foi muito debatido e infelizmente não foi sancionado, que é ampliar as possibilidades legais de dedução de imposto de renda para abranger o fomento à startup. Ou seja, você inclui a sociedade no fomento à startup, você inclui a sociedade na melhoria do ambiente de negócio. Isso é muito importante. A questão trabalhista dentro das startups, ela é muito pesada, né? E aí acaba a gente usando de subterfúgios de contratar MEI, contratar profissionais de forma que não é a melhor adequada,
né, e fugindo um pouco da legislação, porque realmente a gente não trabalhou essa questão trabalhista ainda para as startups. A CLT é uma legislação da década de 40, a gente está aí em 2023 tratando de inovação, tratando de startups. A gente não pode, é inconcebível que haja a regulamentação desses trabalhadores que trabalham no mundo inteiro, que você contrata um em Florianópolis e outro no Amazonas, aí você vai ter discussão de convenção coletiva local, você tem que pagar uma coisa, você tem que pagar outra, como é que eu controlo o trabalho, como é que eu pago bônus nesse mundo digital hiperconectado. Então, tem diversas questões aqui que o tempo não nos permite detalhar, mas seria muito importante a gente ter uma modernização trabalhista. A questão da inovação, da aplicação da inovação, de buscar essa conexão do Estado com as startups, não é uma questão opcional, ela tem que ser, de fato, uma realidade do Estado. O Estado tem que buscar isso e por meio dos seus mecanismos, inclusive suas empresas estatais. O Estado, a iniciativa privada, as universidades, a sociedade. Cada um tem um papel decisivo quando o assunto é inovação. O Em Discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa.